Boa tarde, prezados colegas, sejam bem-vindos ao auditório virtual do Instituto de Ensino Upgrade. Meu nome é Carlos Cardoso, eu sou diretor acadêmico executivo do Instituto Upgrade desde a sua fundação em 1999, portanto, há 21 anos, e hoje temos o prazer de receber aqui no nosso auditório o professor Nelson Bittencourt, um parceiro, um colega do mercado de educação física e áreas correlatas, que atua como palestrante, professor de instituições de ensino superior, consultor, como também muito direcionado aos aspectos psicossocioculturais da atividade física no que concerne ao mercado do bem-estar, de saúde e qualidade de vida. Muito obrigado, professor Nelson Bittencourt, pela sua participação nesse webinário. Seja bem-vindo, professor. Carlinhos, muito obrigado aí pela oportunidade. Um colega de muitos anos, parceiro também, né? Eu sou um admirador dos seus trabalhos, da época das suas academias, das suas competências do mundo do fitness também. E que bom que a gente está aqui junto. E eu queria já começar agradecendo aí a todos que vão nos assistir e se puderem deixar os seus comentários, sempre ajuda a gente a poder refletir, né? Eu gostaria de começar, Carlinhos, se você me permite, trazendo uma reflexão sobre o momento, né? Momento interessante, de muitas oportunidades e muitas ameaças, né? Por favor, fique à vontade. Então, professor, nós estamos passando uma fase bastante difícil, mas que não é novidade. Nós que somos ali da década de 60, 70, enfim, eu estou com 66 anos, nasci em 1954, e de lá para cá, inúmeras crises nós passamos. Eu não sei se nós temos um tempo maior fora de crise ou menor dentro de crise. E eu já tive a oportunidade de conversar com você a respeito, e o professor tem uma visão assim, muito interessante sobre a crise do Covid-19, antes do Covid, depois de Covid, AC, DC. Enfim, eu acho que vai ser muito interessante iniciarmos por esse conteúdo, querido. Ótimo, perfeito. Bom, primeiro eu queria então aproveitar essa tua reflexão e já trazer 3 palavras para a gente poder pensar. Normal, que é o que a gente chama do novo normal, né? A natureza, que é o natural, e aquilo que é comum, né? Veja que quando a gente pega essas 3 palavras, normal, natural e comum, a gente vai ver a gente tem uma oportunidade de refletir sobre o que é esse novo normal. Normal é uma palavra que vem de norma, que é quando você espera que aquilo que foi combinado aconteça. Qual a nova norma? A nova norma é afastamento social, distanciamento social, uso de álcool gel, uso de máscaras, né? Não aglomerar mais do que 2, 3 pessoas, supermercado só com uma pessoa por família, né? Esse é o novo normal. Então, ou seja, essa é a nova norma. Aquilo que vem da natureza. Aquilo que vem da natureza é o natural. Então, por exemplo, mulher poder ter filhos. É natural. Aliás, quando eu olho para essa expressão do natural, eu fico me perguntando se aquele senhor que em Santos afrontou o guarda por ter um carro desembargador não entendeu o novo normal. O que é o novo normal é que o carteiraço década de 70, década de 60, que você se referiu que nós nascemos, né? Ele não é normal mais. Não adianta o cara dizer, você sabe com quem está falando? Aliás, sempre que eu escuto essa expressão, você sabe com quem está falando, me remete a um momento terapêutico, né? Porque tem pessoas que, não entendendo a sua identidade, precisam do terapeuta para poder encontrá-la. E talvez seja por isso que na caixa de ovo, né, tem escrito contém ovo. Porque tem pessoas que não entendem que dentro da caixa de ovo contém ovo. Tem pessoas que não entendem que nós já estamos no novo normal. Aliás, não será natural o carteiraço
mas será natural e da natureza que nós tenhamos que compreender que Covid-19 veio exatamente da natureza e que vai trazer o novo comum. Qual é o novo comum? Distanciamento social, uso de máscara, uso de álcool gel. Ou seja, aquilo que não era da norma passou a ser da norma. E quando a gente olha para isso, a gente pode se perguntar como que existe esse upgrade, já que nós estamos no Instituto de Ensino Upgrade, para que a gente possa compreender aquilo que ainda não foi feito, o download na nossa capacidade de se comportar. E essa é uma capacidade mesmo, né? Porque o comportamento ele é oriundo de alguns estágios anteriores. O primeiro estágio é a emoção, né? É algo que você não controla. É quando vem a tristeza, é quando vem a alegria, é quando vem o amor, né? É quando vem o medo. A partir das emoções surgem aquilo que são os nossos sentimentos. Nós sentimos a partir das emoções. E nós pensamos a partir dos nossos sentimentos. Então, existe um processo onde, entre aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, eu posso, de alguma forma, ter uma nova abordagem, fazer uma nova releitura. E que releitura é essa? Que é quando, então, você começa a inserir naquilo que é o seu pensamento o novo normal. Então, por exemplo, se eu der para trás aí 30 anos e eu dissesse assim, tem que usar cinto de segurança, alguém diria, por quê? Sim, porque não fazia parte da norma usar cinto de segurança. Um dia, alguém impôs o cinto de segurança, colocou multas, e nós hoje, quando entramos no carro, sem que pensamos, nem sem que venhamos refletir, usamos o cinto de segurança. Assim também é com o cigarro dentro do avião, né? Para aqueles que talvez sejam jovens há menos tempo, não saibam que era permitido fumar dentro do avião. Então, no ambiente onde você tinha 30 filas, né, você tinha da primeira à 14ª que não podia fumar, a 15ª à 30ª que podia fumar. Ora, vamos refletir junto, né? Como que você fuma na 30ª fila e vai esperar que no ambiente fechado, quem está na primeira fila não sinta o cheiro do cigarro? Né? Então, esse era o normal. Agora, o novo normal qual é? Não existe a menor possibilidade da pessoa sequer arriscar um cigarro dentro do avião. Aliás, saudade de andar de avião. Mais do que isso, é quando a gente pensa que cinto de segurança, não fumar no avião, não fumar em ambiente fechado, né? não fazer sexo sem segurança, isso é exatamente aquilo que eu não preciso mais fazer o upgrade, porque ele já está inserido. Mas para esse senhor que eu citei lá de Santos, né, o novo normal não entrou. E não tendo entrado, ele precisa fazer o download para poder fazer o upgrade dos seus comportamentos. Então, quando a gente encontra pessoas na rua que não usam máscara, que não mantêm distanciamento social, é porque possivelmente elas não fizeram ainda o upgrade para aquilo que é o novo normal. Perfeito, Nelson. A respeito da expressão, da frase que você mencionou, vou fazer uma consideração. Você sabe com quem está falando? O filósofo e teólogo e sociólogo Mário Sérgio Cortella, no YouTube, tem uma palestra grande, de 15 minutos, cerca de 15 minutos, que o título é esse. Você sabe quem você está falando? E ele faz ele discorre sobre essa magnitude do nosso universo, quantos planetas, quantas galáxias existem, e que hoje a ciência trabalha com a hipótese de multiversos, então a existência de mais do que um universo, e que no planeta Terra existem atualmente já catalogadas 3 milhões de espécies, mas ela estima que sejam 20 milhões de espécies, e a espécie Homo sapiens, que é a nossa, é apenas uma dessas 3 milhões que temos que viver harmonicamente, concomitantemente no planeta. E talvez a única raça que esteja acabando com o planeta, que não está cuidando do planeta como ele deve ser cuidado, seja a nossa raça Homo sapiens. Enfim, então só quis fazer essa consideração, porque é bastante interessante, e os colegas que quiserem, basta somente no YouTube, que realmente o Mário Sérgio Cortella é um grande professor para todos nós, né, Nelson? Verdade, verdade. Aliás, estamos indo rumo a Marte, né? Em 2021, em fevereiro, se não me falha a memória, nós estaremos chegando lá
e essa sonda que lá chegará, né, ela está buscando exatamente uma explicação para, dentro desse planeta, se não houve vida passada lá, porque existe toda uma característica de imagem que demonstra que lá existia rio e que lá existia lago, né? Então, a pergunta que fica não é se estamos sozinhos nesse universo, né? É a que distância nós estamos dos outros, porque eu não tenho dúvida nenhuma que não é um privilégio do planeta Terra ter alguém ou algo por aqui, né? Aliás, quando você traz essa reflexão, eu me lembro exatamente de uma definição de quem sou eu, né? Já que as pessoas, né, fazem essa pergunta, né? Sabe com quem está falando, né? Quem sou eu? Eu sou o que eu penso de mim, somado ao que o outro pensa de mim, somado ao que eu penso que o outro pensa de mim. Isso define o eu. Muito Né? bom. Então, quem sou eu? Quando alguém pergunta, né? Você sabe com quem está falando? Eu fico me perguntando, bom, se ele não sabe com quem ele está falando, né? Quem é o outro para saber quem ele é? Né? Aí cria-se exatamente aquela imagem de que, bom, o que eu vou pensar desta pessoa que eu penso o que ela pensa de mim, né? Tem pessoas que não têm esse tipo de reflexão, porque o umbigo delas é tão centrado nelas mesmas que elas são capazes de imaginar, porque tem dinheiro, né? São ricas. Tem gente que é pobre por ter excesso de dinheiro, né? Ou ter excesso de poder, que é o que é pior ainda. Exatamente, porque o que ocorre? O poder e o dinheiro, infelizmente, eles acabam corrompendo os integrantes da nossa raça, né? É Porque verdade. na história, se eu sou um neófito, mas estou estudando política. Então, na história da política, eu comecei pelas revoluções, Que porque eu beleza. estou vendo um texto de um curso que vai ter uma etapa que é a revolução do fitness, uma segunda, já está escrito, uma segunda etapa que é a revolução do wellness, já está escrito, e a terceira etapa que eu estou finalizando para depois, então, poder cinegrafar e criar essa videoaula. É a revolução da consciência, quando eu vou entrar na parte da transcendentalidade, da imaterialidade, enfim, revolução do fitness, revolução do wellness e revolução da consciência. E, enfim, o que ocorre nessas revoluções que eu venho estudando? Posso lhe dizer que 99% das que eu estou estudando, muitos revolucionários eram pessoas idealistas, humanistas, mas quando assumiram o poder, que normalmente foi através de uma revolução banhada de sangue, ou seja, uma revolução rápida, uma revolução com armas, que não é a indicada é a revolução lá Mahatma Gandhi, uma revolução que seja sem violência. Pela paz. Ela é longa, ela é mais demorada, pode levar até algumas décadas, mas é profunda e fica para sempre. A revolução rápida normalmente é banhada de sangue. Portanto, todos esses revolucionários, alguns eram idealistas humanistas, quando assumem o poder, com o tempo, a força do poder e do dinheiro acaba corrompendo e ele, ao final, faz as mesmas atrocidades que o antigo governante. Tá certo, Nelson? Perfeito. Olha, isso é quase que uma prática regular, né? Infelizmente, se você olhar para todos os nossos governos, né, poucos são aqueles que realmente conseguiram cumprir com uma pequena parte daquilo que foi o seu discurso, né? Porque, infelizmente, eu acho que quando se fala em políticos, principalmente, tem uma coisa que eu vejo que se repete muito, né? O político é um indivíduo que, via de regra, ele acaba se tornando um ser que pensa uma coisa, diz outra e faz uma completamente diferente.
Ou seja, na sua campanha, ele pensa alguma coisa e ele diz alguma coisa que ele pensa. Quando ele já está lá dentro, ele pensa uma coisa, ele diz outra e já faz uma completamente diferente, né? Mas quando eu penso nisso, Carlinhos, eu também penso numa coisa interessante. Você falou em revolução, né? E eu estava pensando exatamente o quanto os tempos de guerra, das revoluções e das próprias pandemias, elas são ricas para fazerem grandes mudanças nos hard skills da sociedade, né? É quando você, então, encontra o poder de criatividade da humanidade que é incomensurável, né? Eu estava pensando esses dias o quanto essa pandemia nos trouxe de coisas novas, né? Por exemplo, o uso da máscara, né? Você hoje tem a máscara chamada da inclusão social, que é aquela máscara que você coloca protegendo o seu nariz, a sua boca e até o queixo, mas você tem exatamente a possibilidade de enxergar a boca, porque ali você tem uma grade transparente, você tem uma tela transparente. E por que essa máscara foi necessária? Porque tem pessoas que são surdas mudas, né? Então eu preciso voltar a ler os lábios. E é interessante porque ao mesmo tempo que você permite que você faça uma nova inclusão através da máscara inclusiva, você também permite que as pessoas enxerguem uma das manifestações humanas mais incríveis, que é o sorriso. E a gente está aprendendo a ler sorriso através apenas dos olhos, né? Quando antigamente você tinha os olhos e a boca, você achava que a boca que sorria, né? Então você vê exatamente hoje que o sorriso se complementa através dos olhos. E quando eu vejo isso, Carlinhos, eu vejo a capacidade que a humanidade tem de se agregar. A equipe de Fórmula 1 da Mercedes-Benz se junta à University College of London e desenvolvem um recurso que tem uma coisa chamada pressão positiva. Então, ele é um respirador que, ao contrário de você fazer uma invasão e entubar as pessoas, e por conta disso ter riscos de lesões, inclusive nas cordas locais, eles hoje criaram algo que você coloca só apenas no nariz da pessoa e aquilo ali, por ser positivo, ele simplesmente infla, ele não permite que você traga para fora. Então, é sempre a necessidade do oxigênio, né? Aliás, as pessoas acham que o ar atmosférico tem 100% de oxigênio, né? Quando a gente sabe que não passa de 21%. Então, essa ideia de que eu estou sentindo falta de ar porque eu não estou respirando o ar, né? O ar atmosférico só tem 21%. Então, excesso de oxigênio também não é bom, mas a falta dele é muito pior, né? Pensando nisso também, a gente pode ver o quanto se criou no mundo daquilo que é tocar em botões, né? Na Ásia, hoje nós temos elevadores que você tem o comando de subir ou descer acionado pelo pé. E quando você está no elevador, você tem a marca no chão do distanciamento social e você tem também os andares, onde você usa somente o pé, né? Para abrir uma geladeira do supermercado, não é mais a mão, é o antebraço, né? Porque tem uma alça grande que você coloca o seu antebraço e baixa. Então, você tem uma série de criações novas que não são diferentes da época de guerra e da época de revolução, né? Essas são criações da pandemia, né? Algumas poucas que eu citei. Mas se a gente for para a época de guerra, vamos pensar o seguinte, quando que inventaram o absorvente íntimo? Foi na Primeira Guerra Mundial que eles criaram uma trama de cana-de-açúcar, pegava aquela malha da cana-de-açúcar e ali eles colocavam na ferida do soldado. Ao perceber a enfermeira que aquela malha absorvia o sangue e que era uma malha que poderia ser utilizada também para fins de absorção do sangue íntimo, né, passou-se a utilizar aquela mesma ferramenta, aquela mesma criação, né, para a questão da absorção do sangue da menstruação. Então você vê que a genialidade da humanidade ela é provocada principalmente nos momentos de guerra, revoluções, pandemias. Ou seja, a gente começou falando exatamente, é um momento de desafio e oportunidades, né? E é isso. Quando a gente olha para aquilo que nos falta, é desafio. Quando a gente olha para aquilo que nos falta e entrega a solução, é oportunidade. Mas vai ter sempre gente que vai estar no mimimi, né? O bom tempo era aquele, eu era feliz em fevereiro e não sabia, né? Aliás, já pensando nessa questão das pessoas do mundo novo, né? Os milênios, né? Aqueles que nasceram nos últimos 20 anos, né? Eu tenho uma preocupação com alguns desses jovens, né? Existem 3 categorias que me preocupam muito. Eu tenho lido muito sobre uma categoria que, num termo em japonês, não vou saber reproduzir, mas ele traduz o seguinte: pessoas que vivem dentro do seu quarto, jogando o Fortnite, assistindo o Netflix ou a Apple TV, né? Porque tem acesso financeiro a isso, né? Isso certamente é um patrocínio, né? E simplesmente não socializam. Eles vivem muito reclusos, né? Alguns deles, inclusive, porque jogam
por vários dias seguidos, né, os games online, eles não usam, não têm o hábito de ir ao banheiro, usam fralda para poderem fazer as suas necessidades fisiológicas sem ter que sair do quarto, né? Então, esses absurdos que vão se criando em torno daquilo que se chama das ferramentas modernas, da modernidade. Uma segunda categoria que me preocupa muito são aqueles que não fazem sexo e não casam, e, portanto, não vão ter filhos. Só que eles esquecem que, no momento em que eles não se multiplicam, eles permitem que outros que se multiplicam num número maior acabem, de alguma forma, abre aspas, dominando uma cultura e dominando o mundo, né? Então, uma taxa de natalidade que é inferior a 2, ele não repõe aquilo que é necessário. Vamos pegar o Brasil, que tem uma taxa de natalidade entre 1,6 e 1,7. Isso significa o seguinte, que nós já somos mais avós do que netos. E sendo mais avós do que netos, porque cada neto traz 4 avós, né? 2 de cada pai, 2 de cada mãe, né? Ou de um casal homossexual, enfim. Ou seja, quando a gente começa a perceber que essa virada de comportamento faz com que culturas que se multiplicam, de novo, acima de 2, e aqui podemos pensar ali no Oriente Médio, que nessa cultura você tem 5,7, 5,4, 5,4 filhos. Evidentemente que essas culturas elas vão tomar conta daquelas que não repõem as suas culturas. Então, quando a gente reflete sobre isso, eu vou para o terceiro tipo que me preocupa muito dos milênios, que é o nem. Ele nem estuda, nem trabalha. Porque ele está no quarto confinado e tem patrocínio e as suas práticas são de isolamento, ele não está nem aí para nada, né? Ele não trabalha, ele não estuda, ele não interage numa sociedade, a interatividade dele é basicamente pelas redes sociais. Me preocupa muito, porque no momento em que a gente precisar dessa turma para repor algumas culturas e manter comportamentos e perpetuar algumas coisas que são necessárias para se viver em sociedade, a gente não vai ter essas pessoas prontas, porque elas não sabem que não sabem. Outra coisa que me preocupa é quando a pessoa não sabe que você não está isolado de quem vive do seu lado. Quem vive do meu lado? Bom, hoje no Rio de Janeiro tem comunidade por todos os lados, né? Então é assim, aquela máxima de que eu estou bem porque eu tenho carro blindado, moro num apartamento que não dá frente por uma bala perdida, e os outros que estão lá que se danem, ou que se lixem, ou que sobrevivam, né? Se eles não estão bem, nós também não estamos bem. E aí o eles não é isolando eles de nós, é eles no sentido de que eles vivem numa comunidade onde a realidade é diferente e a gente precisa acolhê-los, né? Uma das práticas que eu tenho feito regularmente é, ao sair de casa todos os dias para fazer o meu crossfit, eu levo sempre uma cesta básica comigo. E tenho aqui pelo menos 2 dezenas de cestas básicas, que quando eu encontro alguém na rua que eu sei que precisa, eu paro e dou. Tem gente que não acredita às vezes. Eu estou parado e estou dando a cesta. Tem gente que buzina atrás até às vezes, né? Quando ela se dá conta do que eu estou fazendo, ele passa e pede desculpa, né? Porque se alguém não está bem, eu também não estou bem. Então a ideia de que a sociedade ela pode não perpetuar alguns valores, alguns princípios só porque alguém interrompeu o processo, me preocupa bastante isso, Luca. Então, Nelson, você realmente é um outlier. Você é uma pessoa fora de série. Eu te admiro muito, eu estou sempre aprendendo com você. Essa eu nunca tinha escutado em 66 anos de vida. Você tem uma dúzia de cestas básicas em casa e, ao sair, você sempre leva uma e distribui. Então, realmente és um outlier. Muito bom, muito bom. Assim, é disso que nós estamos precisando no planeta Terra. Enfim, então, é muito bom conversar com você, que a gente troca e estou sempre aprendendo. O outro dia, deve ter aí uma quinzena, eu escutei uma expressão que eu nunca tinha escutado do meu orientador de doutorado, professor Silvio Teles, durante um encontro semanal do grupo de estudos GPESC, que é Grupo de Pesquisa em Escola, Esportes e Cultura. Esse grupo existe desde 2012, eu estou desde 2018, quando eu comecei a
retornei para a UERJ, né, onde eu fiz educação física, e estou cursando como aluno especial doutorado. Eu escutei a seguinte expressão: é o líder na intelectualidade. Que a liderança ela não é imposta, a verdadeira liderança é conquistada. Eu nunca tinha escutado isso, líder na intelectualidade. Então, é o seu caso, você exerce uma liderança, compartilha uma liderança na intelectualidade, porque, vamos dizer assim, dentro da nossa tribo da educação física, do mercado de academias, que atuam em bem-estar, você é ápice, né? Você é elite. Então, isso é muito bacana, essa expressão, né? Líder na intelectualidade. Enfim, então, retornando ao início, sobre o novo normal, eu tenho uma ótica também particular, como você tem assim as visões que você tem, as suas parlatórias sobre determinados temas são, por demais, inteligentes, interessantes e relevantes. Eu tenho uma ótica que eu não acredito no novo normal. Esse novo normal que todo mundo está dizendo, agora, quando vier, vai ser um novo normal. Eu não acredito no novo normal. Por quê? Eu me lembro do Heráclito, que filósofo da época pré-socrática, e que ele preconizava a impermanência. Tudo flui. Frase famosa do Heráclito: ninguém atravessa o mesmo rio duas vezes, mesmo que seja 10 segundos depois, porque ao retornar, as águas passaram, as pedras que ficam, os cascalhos no piso do rio, eles mudaram, e a própria pessoa também se modificou, porque a cada segundo o nosso corpo humano, né, você bem o sabe, muito mais do que eu, que nos aspectos biodinâmicos da atividade física, que não é a minha praia, são os aspectos psicossocioculturais, você atua nessas duas grandes áreas, né? Enfim, então, a minha área é mais do empreendedorismo, da administração, da gestão de negócios, de pessoas. Enfim, então, nós sabemos que o nosso corpo, as células do sangue, a cada segundo, ele se transforma. A Terra, né, o planeta Terra, ele faz uma volta por si mesmo, que leva cerca de 24 horas, intitulada rotação. Então, tudo está em movimento. Então, não acredito... como é que vai ser esse novo normal? Esse novo normal não existe, porque a cada dia, a cada hora, é um novo normal. Por exemplo, quando acabar esse nosso bate-papo, eu já sou outra pessoa, porque eu recebi algumas informações, alguns conceitos, às vezes eu até posso mudar uma forma de pensar em determinado aspecto, depois de conversar com você, eu já modificar. E você também pode modificar, e nós estamos do lado dos opostos. Isso acontecia muito comigo. Perfeito. A gente ia para uma reunião, discutia, no dia seguinte eu tinha introspectado o pensamento deles e eles o meu. Então, no dia seguinte, eu estava defendendo o inverso e eles também. Muito interessante. Assim é a vida. Então, eu não acredito no novo normal e cito, para finalizar e passar a bola para você, a analogia da bicicleta de Einstein, o gênio que disse, abre aspas, viver é igual andar de bicicleta. Para você ficar equilibrado, você tem que estar em constante movimento, porque se você parar, você pode cair para a esquerda ou para a direita, por causa da força da gravidade. E se você não evoluir, não caminhar, você será ultrapassado, porque os mais de 7 bilhões
de habitantes do planeta da raça Homo sapiens estão caminhando. Alguns mais rápido, outros mais devagar, alguns até caminham para trás, mas, na média, todos estão caminhando. E se a gente ficar parado, estagnado, nós seremos ultrapassados. Então, a analogia da bicicleta para se juntar ao Heráclito da impermanência, então a importância da gente estar sempre pedalando, né? E até fazendo uma brincadeira com a educação física. Na educação física, nós bem ou sabemos que para estar equilibrado, nós temos que estar com as pernas um pouco semiflexionadas para dar um golpe, para receber uma manchete. Você tem que, para estar equilibrado, a gente tem que estar numa boa base. Para Einstein, não. Para estar equilibrado, a gente tem que estar em movimento. Bacana, né, Nelson? Muito, muito, Carlinhos, muito mesmo. Quero fazer uma reflexão sobre as águas. Vamos pensar um pouquinho sobre o que esse filósofo nos trouxe como reflexão, né? A água do rio terá passado, aquele fundo poderá ter se movimentado em função do movimento da água, né? Mas já que você falou de planeta Terra, e que nós somos mais de 7 bilhões, é verdade, e pensando no planeta Terra como um ambiente fechado e não aberto, aqui temos que jogar fora e descartar de vez a ideia de que eu posso jogar fora. Eu jamais poderei jogar fora alguma coisa no ambiente que ele é fechado. Assim como a água que nós temos, ela jamais faltará. Ela apenas será redistribuída porque o ambiente é fechado. A água, ela não desaparece. Ela pode até evaporar, condensar e voltar sob forma de chuva em outro lugar. Então, a ideia de que a gente nunca voltará a passar pela mesma água, eu posso fazer uma reflexão para poder complementar. Eu fico imaginando sempre que o xixi de Pedro Álvares Cabral, que ele fez lá em Lisboa, no ano de 1490, um dia foi colocado no oceano e que eventualmente evaporou e que se tornou uma nuvem. Essa nuvem, ela saiu do continente europeu, atravessou até a África, encontrou um ambiente extremamente seco e não conseguiu chover. Foi chover no Oriente Médio. Aí houve um grande vendaval que trouxe não só as terras do deserto de Saara para nutrir a Amazônia, mas também trouxe essa nuvem do xixi de Cabral para a Amazônia, que caiu no Rio Amazonas. Este xixi que está hoje no Brasil, no Rio Amazonas, evaporou e se transformou ao longo dos séculos novamente numa água que caiu, e é bem provável que nós tenhamos, por coincidência ou não, tomado algum tipo de água, apesar de filtrada, que tenha um componente do xixi de Cabral, que foi feito em 1490. Então, a ideia de que a gente nunca vai rever a mesma água, nunca mais vai encontrar a mesma água, na medida que a gente pensa no ambiente fechado e que não é aberto, e onde eu não posso jogar nada fora, ele é lacrado, ele é fechado, talvez possa ser repensado a partir dessa reflexão. Quando você fala no pedal de Einstein, e que tem uma propriedade muito boa, eu fico pensando naqueles que são ciclistas, acredito como você e eu também, né? E que pedalamos clipado. Né? Quantos de nós, ao colocar o clipe na bicicleta pela primeira vez, apesar de estar pedalando, não se sentiu ameaçado em poder cair? E quantos de nós, quando clipados pela primeira vez, quando paramos no sinal, sem perceber que estávamos clipados, não acabamos caindo, né? Então, cair é interessante, porque o cair também ensina você que existem alguns limites novos e novas aprendizagens. E o limite novo na nova aprendizagem é exatamente perceber o instante certo de desconectar o clipe da bicicleta para não ter que cair. Mas o cair também faz parte. E aí eu lembro de um filho de um amigo meu que um dia pediu para esse pai que queria andar de skate. E ele ficou desesperado. Aí veio consultar alguém que ele sabia que tinha usado skate, né? E quando era jovem há menos tempo. Nelson, porra, o meu filho quer um skate. O que eu faço? Eu falei, dê para ele. Mas como assim, Nelson? Você tá maluco? O cara vai se quebrar todo. Meu, é melhor que ele se quebre quando ele tem 14 anos do que quando ele se quebre quando ele tem 60 anos, porque possivelmente com 60 ou 70 ele pode ter algum tipo de osteopatia
né, fragilidade óssea, aí não vai haver conserto, ele poderá ir acabar numa cadeira de roda. Então, que ele caia na época que ele pode cair, ou seja, que ele enfrente as dificuldades que pertencem à época. Porque se enfrentar dificuldade na época que você não está pronto para ela, possivelmente você não terá o plantel suficiente para poder resolver. Perfeito, querido. Eu vou aproveitar o xixi do Cabral para encerrar com chave de ouro com a sua parlatória e para ficar um gostinho de quero mais, não só para o público, mas para mim e, quiçá, para você também, aquele gostinho. Eu queria mais um pouquinho, porque assim, pelo menos, no mínimo, uma vez por mês, nós temos um encontro marcado, eu e você, para nós conversarmos sobre a vida pessoal, profissional e empresarial. E aí, termino com uma pergunta. Após o meeting, eu edito o vídeo e tenho a oportunidade de colocar um título. E aí a minha pergunta é a seguinte: o nosso papo, a aula, o encontro foi sobre, eu estou te perguntando, filosofia, antropologia, sociologia, história, psicologia, transcendentalidade. Me ajuda, qual o título que eu coloco? Porque foi bom demais. Bom, acho assim que, se nós estamos falando todas essas disciplinas, né, eu acho que talvez a expressão mais contemporânea é tudo junto misturado. Perfeito, tudo junto, misturado, ou seja, dentro da teoria da complexidade, que é o paradoxo do uno e do múltiplo, do certo, do errado, enfim. Um beijo, muito obrigado, querido. Me dá um abraço aqui, muita saudade, foi ótimo. Nos vemos em breve, um forte abraço.